Olá, meus amigos. Nós estamos hoje estudando mais um capítulo do livro Palavra de Vida Eterna, escrito pelo nosso Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. E nós vamos, eu e meu amigo Donizete, a quem eu agradeço pela participação conosco, falar sobre um tema que ele rotulou como ação de graças. E Emmanuel vai tecer considerações sobre uma passagem quando Jesus se reuniu com os seus discípulos na última ceia, e ele parte o pão e toma um cálice, toma às mãos um cálice de vinho e diz para eles: olha, coma do meu corpo, deu um pedacinho de pão, e tome do meu sangue, e deu um cálice para que eles pudessem sorver. E Emmanuel vai exatamente falar sobre isso, porque é uma festa, entre aspas, uma reunião entre amigos, mas o que causa espécie, de uma certa forma, é um paradoxo, é que Jesus vai dar graças a Deus por aquele momento, sabendo que ele ia enfrentar uma situação muito complicada daí para frente. Eu queria deixar para o meu amigo Donizete dar continuidade a este estudo de Emmanuel. Isso, o que a gente consegue interpretar lá do Emmanuel, bem feliz e trazendo bem para a realidade, para a atualidade nossa. Porque geralmente a gente se reúne, né, quando a gente vai festejar algum item, alguma coisa, por exemplo, um aniversário, uma conquista que seja pessoal ou até financeira, a gente junta o grupo e sempre festeja, né? E lá, se nós voltarmos lá no tempo, o Cristo estava festejando numa situação que ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia que ia ter a rejeição do povo, ia ter a situação com Judas, a situação com Pedro, a coroa de espinho, que eu acredito que ninguém quer ter na cabeça devido à dor, né? Mas ele estava ali, vamos falar, se colocando, porque ele estava festejando ou colocando essa ação de graças pelo Pai, pela vitória que ele estava conseguindo na trajetória dele. Foi dada uma oportunidade a ele e ele estava cumprindo, fechando com chave de ouro. E para fechar com chave de ouro aquela missão, aquela trajetória, havia necessidade desse complemento, que era um sacrifício físico, né? Então que seria o quê? Vamos falar, o desencarne, a passagem pela cruz, que eu acredito que, se a gente for analisar como ser humano, a gente, se pegar uma agulha e colocar na mão dói, imagina colocar um cravo daquele na mão, no pé, imagina a dor física que ele ia sentir. Mas ele estava consciente disso e estava até levando para os companheiros: ó, eu estou encerrando a minha carreira aqui, a minha parte fiz de bom grado, fiz corretamente dentro do que aquilo que o Pai esperava. Às vezes a gente entra no texto para poder jogar para o nosso dia a dia. E a gente às vezes festeja lá, vamos falar, uma conquista, ou que seja de um ano a mais na nossa vida, né? Fiz aniversário, meu aniversário, eu vou convidar aquelas pessoas que são caras para mim, né? Que são mais próximas, para a gente poder festejar, ou que seja, às vezes, uma alimentação mais, vamos falar, mais regrada, vamos falar, um momento de alegria, de descontração. Mas nós precisamos entender que a colocação do Cristo lá é na parte, vamos falar, espiritual. Então, nas conquistas que nós temos, moral, aquilo que nós conseguimos remanejar na nossa vida e mudar, aquilo é ideal a gente, vamos falar, contemplar e também dar graças. Porque a ação de graça, quando eu fui dar uma entendida nessa palavra ação de graça, porque a ação é o que é? É um movimento, é um ato. Graça, a graça sem o S é alegria. Agora, graças com S é bondade, é recebimento de um benefício. Então, graça, é muito comum a gente falar, principalmente o mineiro fala, né? Ó, fulano caiu nas graças de ciclano. Caiu, eu fui entender, caiu nas graças o quê? Fulano que caiu nas graças do outro, é porque o outro
gosta ou passou a gostar da pessoa pela atitude, pelo comportamento, pelo jeito da pessoa, ela sintoniza. Então ali Jesus estava trazendo para a gente, ó, vamos entender essa passagem, trazendo aqui no nosso cotidiano. Podemos festejar, sim, é lógico, é o ideal a gente festejar quando temos uma conquista material, uma conquista física, mas a verdadeira conquista nossa vai ser o quê? A nível espiritual, vamos falar em outra situação, em outro plano, e com certeza, quando nós festejamos isso, os nossos amigos do outro lado é que festejam, porque vamos dar sequência. Na realidade, nós buscamos algumas realizações íntimas aqui que nos satisfaz e a gente não entende por quê. Muitas vezes com pequenas coisas. Às vezes você tem um gesto que você tem com a pessoa que ele te satisfaz. Por exemplo, às vezes você segurar a porta do elevador. Às vezes você vai entrar no elevador, tem 2, 3 pessoas, você é o primeiro da fila, você segura a porta e fala, por favor. Aquilo te satisfaz naquele momento. Olha que coisa, assim, minúscula dentro do nosso dia a dia. É minúsculo. Mas, então, esses pequenos atos é que vão trazendo a graça para nós perante a ação divina, perante a espiritualidade, que passa a nos dar credibilidade em determinados atos. Porque se somos passíveis de segurar a porta do elevador para dar passagem para uma pessoa, automaticamente nós vamos entrar naquela situação. Ó, ele é passível de pequenas coisas, com certeza a oportunidade grande pode ser colocada na mão. Agora, Jesus, quando ele chama lá, ele com certeza, lógico que ele fala, tomar e beber disso, mas não vamos entrar no mérito, porque ele tinha com certeza uma visão do futuro. Nós ainda não temos, mas nós temos sim, nós sabemos, principalmente quem está vinculado à doutrina espírita, já sabe que o que está fazendo aqui vai dar sequência lá. Então, se eu estou segurando a porta do elevador hoje para alguém poder dar a passagem, com certeza lá eu vou conseguir dar continuidade nisso. Às vezes nós ainda abre a porta do elevador, a gente entra e não quer nem saber se vai fechar na cara do outro ou não. Então, automaticamente, quando dermos continuidade na nossa vida eterna lá do outro lado, nós vamos ter essa dificuldade. Então é bom a gente às vezes estar avaliando, ó, meus pequenos atos, será que estão me dando uma ação de graça perante a caridade divina? É o que a gente dá para entender que o Emmanuel coloca. O Emmanuel ele é bem, vamos falar, às vezes ele é meio rígido na colocação e a gente fica assustado, mas ele traz a realidade para a gente, né? Eu queria fazer uma colocação que eu acho interessante. Simbolicamente, quando Jesus distribuiu o pão e o vinho, ele disse assim, coma do meu corpo e beba do meu sangue. E nisto está a nossa vinculação com o Novo Testamento. Ou seja, com a proposta dele, filosoficamente, seria estar incorporando em nossas vidas o corpo doutrinário do Cristo. Mas num livro chamado Jesus perante a Cristandade, do Bittencourt Sampaio, ele faz uma colocação muito interessante. Ele fala que o perispírito do Cristo foi retirado, lógico, do meio onde Jesus nasceu, que é o planeta Terra, da flor da uva e do trigo. Então, quando ele fala coma do meu corpo, tem muito a ver com vamos dizer, o perispírito do Cristo, que é trigo, a flor do trigo e o pão que ele distribui. Quando ele fala toma do meu sangue, o vinho é extraído da uva, de onde foi tirado da flor da uva a vibração, o fluido sutil para a construção do seu perispírito. Agora, quando ele fala dá graças a Deus, apesar do sofrimento, das dificuldades, é por ele ter cumprido uma tarefa com a qual ele estava vinculado. Ele aceitou a tarefa que Deus lhe deu, de vir aqui, trazer para nós uma mensagem libertadora, muito embora ele sabia que isso iria lhe custar muito sofrimento, muitas lágrimas,
muita dor, inclusive a própria morte pela crucificação. E disse aos discípulos: tome desse cálice. Ou seja, essa vinculação com Cristo é uma vinculação também de compromisso. Não é tomar o vinho pura e simplesmente, festejar. Não, ali estava simbolicamente a vivência da proposta crística. Então, quando nós fazemos um programa reencarnatório, não é para vir para a Terra fazer festa, não é. A gente até pode fazer a festa, conforme meu amigo Donizete colocou. Mas nós viemos na Terra com duas propostas. Uma é nós saudarmos os débitos lá de trás, que nós nos comprometemos perante a lei, e nós temos que passar isso a limpo e retificar a caminhada. E um outro é uma prova que nós pedimos para nós crescermos e merecermos coisas melhores. Agora, independente de qual seja a criatura no planeta, tem um sofrimento. Não tem como. Tanto é que o Kardec perguntou, por que existe aparentemente, em tese até não é aparentemente, é um conceito, vamos dizer, universal, há mais sofrimento do que felicidade na Terra. Kardec perguntou isso para os espíritos, por que há mais sofrimento do que felicidade? E o benfeitor vai dizer ao Kardec exatamente isso. O planeta Terra é de expiação e provas, de almas falidas e falíveis, com vistas à melhoria e retificação dos débitos contraídos perante a criação divina. E Jesus foi claro, a semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Deixou até para o Pedro lá uma colocação mais contundente. Pedro, embainha tua espada. Quem fizer perecer pela espada perecerá. Então, muita gente que sofre hoje e fica lastimando, às vezes blasfemando, às vezes até se sentindo injuriado, injustiçado pela criação divina, essa pessoa deveria, pelo contrário, o que fez Jesus, dar graças a Deus de estar aqui reencarnado. É uma bênção nós estarmos aqui reencarnados. Podemos melhorar a nossa bagagem espiritual, fazendo exatamente isso, expiando os débitos e nos submetendo às provas e cumprindo-as. Então, se estamos sofrendo, o planeta é de sofrimento. O próprio Cristo disse isso. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nós deveríamos executar a gratidão. Gratidão independente de qual seja a nossa vivência, de dor, de sofrimento, de dificuldade. Não pensar em evadir-se dela, que muitas pessoas não aceitam, se deprimem e depois pensam em se matar para resolver o problema. Pelo contrário, vai criar um problemaço para muitos anos para frente. Então, se nós entendermos a proposta de Jesus tão bem colocada por Emmanuel, nós temos que agradecer todos os dias, principalmente porque sempre Deus tem uma misericórdia para conosco. Apesar dos nossos sofrimentos, tem sempre uma alternativa, uma solução que virá na sequência. Deus não nos abandona, não nos castiga, Ele apenas nos dá a oportunidade. Ajuda-te e o céu te ajudará. Agora nós, ao invés de ficar reclamando, de ficar blasfemando, nós temos que agradecer, como fez o Cristo. Olha, Senhor, muito obrigado. Te dou graças por ter vindo aqui e cumprido essa tarefa. Meu doutor, aproveitando a deixa que a gente está falando do Cristo sentado na mesa ali. Ele estava na mesa se alimentando, ali fazendo uma ceia, né? Eu estava estudando também em cima da lição e me lembrei de um comportamento que minha avó me ensinou lá atrás, a mãe da minha mãe. Eu me lembro um dia, logo que eu casei, isso 45 anos atrás, recente eu fiz aniversário de casamento, 45 anos junto com a companheira. Eu me lembrei, logo que a gente casou, um dia nós fomos lá na minha avó, sempre gostava de visitá-la. Um dia ela falou para minha esposa e para mim, falou, ó, vocês querem viver bem? O fogão tem que falar e a mesa tem que ouvir. Eu fiquei com aquilo na cabeça, ela falou, não falou mais nada.
Passou um tempo, eu fui lá questionar, porque eu aprendo as coisas porque eu sou questionador. Eu falei, vó, a senhora me falou um dia um assunto, e esse assunto me deixou assim, meio, que nem fala o caboclo lá com a pulga atrás da orelha. Eu falei, mas o que foi, filho? A senhora falou que o fogão tem que falar e a mesa tem que ouvir. Ele falou, então, na família, a união da família vai estar relacionado a comida, alimentação. Então o fogão tem que falar, tem que produzir. E a mesa vai ouvir. Então lá na mesa vocês vão conversar e falar. Ela deu uma orientação, transmitindo lá para Jesus, né? É onde que ele pegava os dele, os íntimos dele. Porque ali na nossa mesa, quem senta com a gente para poder estar se alimentando? É os nossos íntimos. É filhos, é pais, no máximo um amigo. Dificilmente você senta com um outro que não tenha uma ligação com a gente. E é com eles que nós vamos estar ali no momento discutindo, apresentando nossas dificuldades ou auxiliando nas dificuldades de outros. E eu acredito que dentro dessa lição dá para a gente buscar esse trecho também, ó. Nós vamos estar reunidos ali, é lógico que ali no momento não tinha nenhum irmão consanguíneo do Cristo, mas como nós entendemos que nós somos todos irmãos em espírito, com certeza, ali ele estava exemplificando a necessidade do quê? Da união do grupo, do entendimento do grupo para poder superar uma dificuldade, porque depois que aconteceu o fato da crucificação, eles tiveram uma dificuldade, que a gente vai estudar. Dispersaram. Isso, nós vamos ver no livro A Boa Nova bastante relatos e a gente vê que eles assustaram. Às vezes, vai ser necessário que a gente participe com os nossos irmãos de jornada para poder a gente estar o quê? Tendo essa ação de graça, tendo uma credibilidade. Porque as credibilidades que vêm para nós é nos momentos de dificuldade. Ela não vem fácil, ela não fica à nossa disposição, são conquistas. Eu não vi, eu vou falar, nenhum mérito que não foi conquistado, é luta, é constante. A pessoa que gosta de corrida, que vai praticar uma competição, ela tem que fazer o quê? Ela tem que exercitar, tem que treinar. Então nós, às vezes, no nosso comprometimento com, vamos falar, algumas vidas anteriores, às vezes vem a desabrochar nessa, com a necessidade do que? Da gente colocar em prática determinados comportamentos para a gente poder estar superando. É como o senhor diz, nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Eu acredito que nós estamos num mundo mais de provas, porque na maioria das vezes a nossa necessidade, nós já conhecemos, a nossa dificuldade, nós sabemos, mas a gente ainda tem uma dificuldade de aceitar aquilo e superar. Então a gente muito comum do ser humano, né? A gente ouve no dia a dia falar, vai empurrando com a barriga. Então a gente vai empurrando com a barriga para ver onde vai chegar. E às vezes lá na frente a dificuldade aumenta. É que nem a gente está doente, está com a gripe, não cuida, vem uma pneumonia, não cuida, dá um problema do enfisema pulmonar, e a coisa vai agravando. Às vezes nós vamos deixando, empurrando, e às vezes é o momento da gente fazer, que nem o Cristo naquele momento ele assumiu, ó, fulano, eu vou distribuir aqui, vocês abracem ele. Quando ele fala, assumam, abracem aquilo que eu estou dando para vocês, porque vai ser necessário. E vocês talvez vão passar por isso também, porque alguns deles vão pegar Pedro, né? Passou pela mesma situação da crucificação, lógico, invertido, que ele achou que ele não era passível de ficar em pé, então foi crucificado de cabeça para baixo, mas passou pela mesma dificuldade, algumas dificuldades, para poder obter aquilo que nós queremos, a ação das graças do Cristo, a ação das graças da espiritualidade, a ação das graças de Deus, para que nós possamos ser vistos perante Deus aquele que cumpriu a meta, cumpriu o compromisso, que todos nós chegamos aqui compromissados, vamos ter que solucionar o compromisso. E aí a gente conseguindo cumprir a nossa meta, com certeza, lá do outro lado nós vamos estar um pouco mais tranquilo, com certeza, doutor. Donizete, você imagina, olha, Jesus, por exemplo, ele
ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo, né? Primeiro, ele saiu dali e pediu que os discípulos o acompanhassem no Horto das Oliveiras, que ele ia fazer uma introspecção, até para reunir forças e coisa e tal, para vencer aquilo de uma maneira magistral. Pediu a companhia dos discípulos. E eles, ao invés de ficar com Cristo ali junto, participando, eles dormiram. Jesus teve que conviver com isso. Depois, o Judas conviveu com Jesus 3 anos. Recebeu tudo e mais alguma coisa de mão beijada. Aí, o Cristo é entregue aos judeus pelo Judas. Mais uma vez, ele teve que aceitar essa proposta infeliz do Judas de entregá-lo aos judeus e culminar com a sua prisão. Depois, ele vai para o julgamento, que aliás não houve julgamento, houve uma condenação, né? Ele não foi julgado, ele foi condenado. Sabendo quem ele era, ser julgado, entre aspas, na visão deles, o julgamento esdrúxulo e a condenação, Jesus teve que aceitar aquilo de boa, vamos dizer assim. Aí vai para o Herodes, né, que bem da verdade foi para o Pilatos falou, não, vai lá para o Herodes, isso é problema dele. Aí lá sai de lá com um cetro, já vamos dizer com um manto, sendo escrachado, né, o rei, então sai com o cetro do rei e coisa e tal. Depois, a coroa de espinho. O couro cabeludo é extremamente sensível. É uma das cirurgias mais chatas que eu acho é de operar o couro cabeludo. Porque é muito sensível. Você espeta a agulha, a pessoa sofre muito. A pele é fácil, é fininha, mas no couro cabeludo dói muito. Você vai operar, aquilo a pessoa precisa estar muito bem anestesiada. E aquela coroa no couro cabeludo. E depois vai para um julgamento do Pilatos. Uma criatura extremamente infeliz e ele ser submetido a um julgamento, quer dizer, você vai definir minha vida. E Jesus, sabendo que Pilatos era o Pilatos, e ter que submeter ao julgamento dele. Depois, aquele mesmo povo que ele ajudou a vida inteira vai pedir a libertação do Barrabás. E ele está assistindo tudo isso. Quer dizer, olha o sofrimento. E se não bastasse, depois eu acho que Jesus foi morto na quinta-feira. Porque eles agrediram tanto Cristo que ele já estava sem vida. Ele sobreviveu mais um tempo porque ele era muito forte. 33 anos, jovem, não teve doença nenhuma, então ele conseguiu chegar na sexta-feira. Mas aquele dia eles já acabaram com a vida dele, para depois ser crucificado na sexta. E ali ele expira, né, o último hálito com a morte física. Percebendo que naquele momento os discípulos não estavam presentes. Abandonado, literalmente, só ficou o João, que acompanhou a mãe de Jesus, talvez mais por solidariedade à mãe, né? Também era ligado ao Cristo. Também os discípulos não estiveram com ele. O Pedro, no julgamento, nega, não sou discípulo dele, 3 vezes. Então você imagina, nesses últimos instantes, o quanto de prova que Jesus teve. E ele superou todas. E, numa situação extremada, vai para a crucificação. E ainda vendo aquele povo que estava aplaudindo todo aquele ato infeliz da crucificação, ele tinha ajudado. E ainda ora a Deus e pede clemência, misericórdia. Eu só estou falando isso, um relato dessa vivência do Cristo nos últimos instantes, para dizer que a gente às vezes chora com uma dor de cabeça, blasfema. Às vezes tem que fazer uma cirurgia e fica extremamente insatisfeito, infeliz. Como outro dia foi uma mulher no meu consultório, depressiva no fundo do poço, porque não se aceitava com hepatite. Quer dizer, hepatite 30 dias está boa, curada.
O Cristo, apesar de toda essa situação, culminando com a morte dele, ele, de boa, ainda deu graças a Deus. Então, qual que é a mensagem final de todo esse estudo que nós fizemos? A importância da gratidão. Até mesmo a dor que nós estejamos enfrentando, que ela é para o nosso aprimoramento espiritual. O Cristo deixou isso claro. Se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Nós temos que aceitar, numa abnegação, a vida que nós estamos vivendo, ainda agradecer e dar graças a Deus pela oportunidade de estar sendo provado e expiar as dívidas do passado. Reclamação, zero. Pelo contrário, gratidão sempre. As últimas palavras, já que nós temos que encerrar o nosso programa, Donizete. Referente, voltando lá no capítulo 19, o Emmanuel, ele elenca 10 itens que o Cristo sabia que ia passar, mas estava ciente, né, que ia superar. Que é referência a Pedro, né, referência a Judas, a todos os itens. Mas eu acredito que perante Pilatos, aquela colocação de Pilatos quando ele conversa com o Cristo, pergunta se ele é rei, e Jesus responde para ele que não era rei aqui, mas de onde ele vinha, ele era rei, ele era supremo. Pilatos faz o quê? Lava a mão. Lava, né? Fala, ó, então comigo, já passa para os judeus, fala, ó, comigo não tem mais nada. Lavou a mão. Nós fazemos muito isso, doutor. Nós fazemos bastante. Bastante. Quantas pessoas chegam até nós, às vezes, pedindo um socorro, a gente dá uma olhadinha e fala, eu não posso te ajudar, ou então a gente cria uma válvula de escape, ou joga para que outros, ou arruma outro para ajudar, e aquilo veio na gente. Quantos dentro da nossa família, às vezes, tem uma certa dificuldade de relacionamento, às vezes de aceitação, de entendimento, e a gente tira do lado e lava a mão também. A gente está lavando a mão, jogando fora a oportunidade, porque o Pilatos teve uma oportunidade grande, que ele poderia puxar para ele e falar, não, aqui eu vou resolver, porque eu estou respondendo pelo império, eu sou o César. Acabou, o povo judeu... Liberte o homem. Isso, ele poderia tomar uma posição, né, e a posição ser respeitada, mas como eles sentiram que ele era fraco, né, naquele ponto de tomar decisões, talvez por uma deficiência de caráter, então o pessoal forçou, ele cedeu. E nós, constantemente, nós temos essa oportunidade, constantemente a gente às vezes lava a mão. Está cedendo. Isso, a gente lava a mão, porque a oportunidade quase todo dia bate a nossa porta, né? Quando não é na rua, no dia a dia, dentro do nosso próprio lar, né? Às vezes é um com dificuldade aqui, o outro ali, é um filho às vezes com dificuldade de relacionamento, é o outro com aceitação, e a gente às vezes vai deixando, ou deixa que procure, vou falar, uma clínica, procure um psicólogo, procure isso, e às vezes a gente está com a solução na mão, mas às vezes não tem a coragem porque muitas vezes para a gente tomar alguma solução de situações, você tem que, não é impor, mas ter firmeza. Tanto é que o Cristo lá ele fala que seja a sua palavra ou a sua vontade, sim, sim, ou não, não. Mas é difícil, né? Para a gente ainda é difícil, né? Então a gente, às vezes a gente lava a mão e deixa aquilo que eu falei, a gente deixa andar como é que tá para ver como é que fica. E depois tem a dificuldade. Bom, com a nossa gratidão pela sua participação, estamos encerrando mais esse programa Luz do Evangelho. Um abraço a todos.